Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje falando de um tema importante, que é a questão tributária no Brasil. E o Brasil é bom para tributar, nós não temos dúvida disso, né? Doutora, falando em tributar, tem aí o projeto de lei 8090, que é uma reestruturação, uma refundação, como alguns dizem, da lei de execução fiscal. E esse projeto ele cria o Cadastro Nacional de Patrimônio do Contribuinte. Esse cadastro, do ponto de vista da senhora, ele é algo que está dentro do nosso arcabouço jurídico, ele pode ser criado, não é uma ofensa à intimidade? Como funciona isso para a senhora? Como a senhora vê esse cadastro? Bom, isso vem no contexto dessa discussão de se reprogramar a disciplina da execução fiscal. Então, todos sabem que a execução fiscal ela tem um rito, um procedimento diferenciado da execução contra o devedor no regime do processo civil. Então, muito bem, o crédito tributário ele é aparelhado com um processo de execução peculiar. Por que, doutora? Até para explicar para o pessoal de casa. Não, obrigada pela oportunidade. Na verdade, isso é assim porque o crédito tributário ele é um crédito que se sujeita a uma proteção do ordenamento jurídico, uma proteção maior. Nós temos que pensar que o crédito tributário, aquilo que o Estado exige do cidadão na qualidade de tributo, é dinheiro público. Então, em função de ser dinheiro público, ele vai se submeter a um regime jurídico muito diferente, até com reflexos processuais, como é o caso da execução fiscal. Então, enquanto um crédito comum de um particular é cobrado pelo processo de execução lá do Código de Processo Civil, quando eu falo em execução de crédito tributário, então a gente migra para uma disciplina especial, hoje, vertida lá na Lei 6.830 de 80, que é uma lei realmente que merece revisão, ela está precisando ser modificada, há vários pontos ali que já não satisfazem a realidade, embora já alterada algumas vezes, e, portanto, é um processo algo diferenciado, né? O Código de Processo vai se aplicar apenas em caráter subsidiário. Então, o que acontece? Eu penso que a ideia de modificar, de substituir essa legislação que já é vetusta sobre a execução fiscal é uma ideia positiva. Vem boa hora. Vem boa hora. Agora, a questão realmente é polêmica de que maneira fazer isso. Esse projeto de lei que você mencionou, então, cria esse cadastro. Eu não tenho uma meditação mais profunda sobre isso, mas me parece que é algo que precisa ser efetuado com muita cautela. Em situações semelhantes, não exatamente neste caso, mas toda vez que o poder público cria um cadastro, não houve nenhuma vez o cadastro CADIM, nas suas várias versões, o cadastro de inadimplentes, em outras ocasiões. O próprio CADIM deu uma repercussão Exatamente. enorme. Então, toda vez que se cria um cadastro... Foi engraçado, porque o CADIM foi criado e depois todos os estados criaram os seus, os municípios os seus. Pois mas um efeito cascata. O problema é saber qual é a dimensão, quais são as consequências do cadastro. Porque o cadastro, enquanto peça informativa, meramente informativa, para o fisco ter acesso a alguns dados, isso eu acho que, em princípio, não é o maior dos problemas. A questão é saber como serão usados esses dados. Sim. Sim. Então, quando, né, doutor? E quando? Em que ocasião? Com que cautela? Esse é o problema. Porque quando nós tivemos outros cadastros, houve exatamente isso. Quer dizer, o judiciário acabou afastando os efeitos ofensivos a direitos do cadastro. O cadastro pode existir enquanto peça informativa, mas a utilização desses dados, como é que isso vai ter que ser feito, em que oportunidade, com que cautelas. Então, o judiciário, quando a legislação era incompatível com os princípios constitucionais, o judiciário afastou. Então, eu temo que, embora isso ainda seja projeto de lei, que essa discussão acabe trazendo à tona, como lei, um cadastro que acabe provocando ofensas ao direito à privacidade, ao direito à intimidade, à preservação dos dados. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser muito cautelosa. Então, claro que a gente espera que a legislação nova sempre tenha arrojo, sempre vá evoluir em relação, especialmente nesse caso da execução fiscal, que a legislação tem aí 30 anos, então está precisando de uma atualização, mas é preciso que esse arrojo não represente uma invasão. Seja uma afronta à nossa Constituição. Constituição. Esse é que vamos aguardar que as discussões aí no Congresso possam refletir essa preocupação. Sim, porque todo momento em que se dá muito poder, principalmente hoje, ninguém nega que informação é poder, claro, a um órgão não ligado ao Poder Judiciário, assusta a sociedade. Sim. Não é isso? Porque nós temos que lembrar que nós temos uma tripartição de poderes, que dá origem a todo um arcabouço jurídico que nós seguimos hoje. A partir do momento que esse cadastro vai ficar na mão do Poder Executivo,
traz uma certa preocupação para a sociedade. E até o modo com que ele foi criado, né? Tendo em vista que todas as informações pertinentes a patrimônio, e quando a gente diz patrimônio, a gente faz menção a imóveis, móveis, ativos financeiros, né? Que hoje, aliás, são alvos aí de inúmeras discussões, né? Porque uma ação pode estar hoje no meu patrimônio, mas em 1 minuto já pode não estar. Exatamente. Né? Então, como isso vai ser estabelecido e quais as regras dentro desse cadastro, né? Porque é um cadastro muito amplo, de tal forma que a lei prevê que haverão constrições imediatas. Sim, eu penso, essa preocupação é importante, até porque, veja, a gente não pode esquecer, falando de tripartição dos poderes, já que é um princípio tão importante no nosso sistema, que o judiciário ele é o único poder que controla as decisões do próprio poder. Então, é uma situação em que o judiciário controla os demais poderes, então ele controla tanto os atos legislativos... Que é o poder dele. Exatamente, né? Como os atos administrativos, então, tanto os atos que partem do executivo quanto do legislativo, então ele controla sob prisma de constitucionalidade, legalidade, como também ele se autocontrola, quer dizer, então, na verdade, a estrutura da tripartição dos poderes, que é adotada em quase todos os países, ela mostra que o judiciário realmente é a última instância, quer dizer, porque, embora eu tenha autocontrole em cada um dos poderes, mas quando esse autocontrole do legislativo e do executivo não funcionam devidamente, o único recurso é realmente submeter a pretensão ao poder judiciário. Então, o problema será esse, quer dizer, embora isso esteja assegurado pela própria Constituição, se o cadastro está nas mãos do Executivo, se o Executivo vai ter acesso a informações que podem ser usadas de uma maneira prejudicial, a questão também não vale a pena dizer assim, mas se der algum problema vai para o Judiciário, porque isto é um custo, isto é uma perturbação ao cidadão, ao particular. Então, eu acho que isso precisa ser melhor pensado. Quer dizer, não é válido apenas dizer, não, se houver algum problema vai ao judiciário. Isso é assim porque o sistema garante a universalidade da jurisdição em todas as situações. Está aí para isso. Mas eu penso que não se pode também, isso que eu gostaria de dizer, estabelecer normas que fomentem a litigiosidade. Que já é tão alta no Brasil. O Brasil é um país de grande litigiosidade. E em matéria tributária, isso é muito, muito, muito expressivo, por razões várias. A primeira é justamente porque a Constituição fala muito de tributação. Então, veja só, todo tributo que é instituído, toda disciplina em matéria tributária dá ensejo a uma discussão de constitucionalidade. Sim. Porque a Constituição fala tanto de tributação, então qualquer um pode ver algum tipo de dúvida em relação à obediência desse ou daquele princípio. Sim. Então, já começa a litigiosidade, se é bom a Constituição falar muito em tributação, por outro lado, é esse efeito de que tudo é passível, ou praticamente tudo é passível de ser discutido sob argumento de constitucionalidade. Ao tributar, ele tributa de forma equivocada. Né? Tem também vamos dizer, essa muitas vezes de forma atabalhoada, menos cautelosa, porque o fisco... A Constituição é linear. Exatamente, ele tem que observar tantas normas, por isso que eu digo, é muito difícil legislar em matéria tributária no Brasil. Sim. Imagine, num país onde a Constituição pouco fala sobre tributação, que o legislador tem uma liberdade muito ampla, ele está muito mais tranquilo e confortável para prescrever as normas tributárias. Num país onde a Constituição antecipou todos os parâmetros, ou praticamente todos, que ela trata com minudência da tributação, o que vai acontecer? Vai acontecer que o legislador tributário está muito mais restrito. Então, o risco de produzir leis inconstitucionais no Brasil, em matéria tributária, é muito maior. E a gana do Estado tributário é enorme. Então, veja, somado tudo isso, a Constituição fala muito de tributação, as leis são feitas muitas vezes sem cautela, a gana do Estado de cobrar, que é universal também. Então, e mais ainda, outro dado, a própria questão da federação. O federalismo então, cada um de nós paga tributos federais, estaduais, municipais. Tudo isso torna o sistema tributário muito complexo. E a litigiosidade aumenta muito, a discussão. E ainda assim, veja, como você bem sabe, quer dizer, há muitas pessoas que não discutem, que nem têm acesso ao judiciário. É verdade. Ou se tem, quer dizer, o acesso seria tão custoso que essas pessoas preferem desistem. Pagar. Exatamente. Sim. Você de casa, não se esqueça. Nós estaremos... no nosso instituto, colocando o livro da doutora Regina para concurso. Entre no nosso site idc.org.br, preencha o formulário e você pode concorrer ao livro da doutora Regina. E se você tem dúvidas e sugestões, participe conosco, idc.org.br. Meu muito obrigado e até a próxima semana em Conexão Legal.